Deixa eu ver, vai ter uma queda aí agora, alguém caiu aí, acho que foi a conexão. Certo, o Enzo saiu, mas já já ele volta. Galerinha, bom dia, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas, certo? Quero dizer que é um prazer inenarrável aí poder estar tendo esse contato virtual com você nessa linda manhã de sexta-feira, já já vocês estão livres aí para o final de semana, certo? Bom dia, Alexandra, bom dia, Alexandre, bom dia, Isaac, João Paulo, Luiz Eduardo, Maria Clara, cadê? Maria Eduarda, Marina, Matheus, Monique, Pedro, Pietro, Rafael e Vitória. Galerinha, sejam todos muito bem-vindos e nessa aula de hoje vamos dar continuidade, certo, aí, na parte aí de equações. Então, eu comecei falando de equações, como é que montava uma equação, a gente resolveu alguns problemas em uma aula gravada que eu postei para vocês lá no Google, sala de aula, o que era uma equação, e por aí vai. Nessa aula de hoje, né, nós vamos nos preocupar, certo, em resolver uma equação, certo, desse tipo que está aí como o item 2 e o item 3, e vamos entender o que é o significado de resolver uma equação. Por exemplo, o resultado de uma equação, da resolução, nós damos o primeiro nome de raiz. Então, nós chamamos de raiz, certo? A solução, então, nós chamamos de raiz ou, então, solução, certo? Se acostumem bem com esse nome aqui, ó, porque ele vai ser usado, no caso, bastante. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho esse primeiro exemplo aqui que ele fala. Qual é o número natural que podemos colocar no lugar da letra X para tornar verdadeira a igualdade? Então, olha só, ele quer saber quem? A raiz ou a solução. Então, eu tenho aqui, ó, 3x menos... escrevi errado, né? 3x é igual a 15. Alguém consegue me responder? Qual é o número que eu vou colocar no lugar do x, certo? Que eu vou multiplicar com 3 e vai dar igual a 15? 5. Qual? 5. Então, vamos ver se é isso mesmo? Então, olha só, 3 vezes 5 é igual a quanto? É igual a 15. Então, o meu x, ele tem que ser igual a quanto? Igual a 5. Então, o 5 aqui, ó, certo? O 5, eu vou chamar ele de quê? De raiz, ou então solução da minha equação, certo? Então, eu vou dizer que o número 5, ele é o conjunto solução da minha equação. Mas quando você colocou por exemplo, todo negócio desse que, por exemplo, tiver 4x é igual ao resultado, você tem que colocar um número que dá o resultado? Isso, geralmente sim, você pode escrever dessa forma. Você pode escrever dessa forma. Toda vez que a gente for resolver, vai ser dessa forma. Mas para ficar mais claro, eu vou fazer o seguinte aqui, ó, né? Então, olha um outro modo de resolver essa equação, certo? Porque nem sempre a gente vai saber, no caso aí de cor, certo? Qual é? Essa daqui foi uma questão fácil, né? Que vocês olharam, né, e já falaram, professor, é o 5 aí no lugar do 15. Mas muitas das vezes, galerinha, a gente vai ter que resolver de outra forma. Que outra forma? Acompanhe comigo aqui, ó. Se eu tiver aqui, ó, 3, deixa eu apagar aqui, se eu tiver assim, ó, 3, falhou de novo. Se eu tiver aqui, ó, 3 vezes 6, no caso aí é igual a 18, certo? 3 vezes 6 é igual a 18, certo? Olha só, eu posso fazer o seguinte também, ó. O 3, certo? E o 6, eles estão multiplicando. Então, se o 3 ele está multiplicando o 6, eu posso passar ele para o outro lado como? Dividindo, certo? Então, olha só, toda vez que eu tiver uma operação assim, ó, 3 vezes 6 é igual a 18, e aqui eu tenho uma multiplicação, quando existe uma multiplicação, os números que estão multiplicando, eu posso escolher um dos dois e passar para o outro. Mas daquele jeito que você falou, que tipo, tá lá o 3x. Aí embaixo, você coloca 3
vezes 5, que é igual a 15. Isso, pode ser, pode ser. Quando eu terminar de fazer, quando eu terminar de fazer essa parte aqui, eu acho que vai chegar na sua dúvida. Onde é que você está com a dúvida? Eu entendi bem a parte que você acabou de perguntar. E eu vou chegar lá agora, depois que eu fazer essa explicação aqui, e aí depois você vê se conseguiu entender, tá bom? Rapidinho. Olha só, 3 vezes 6 é igual a 18. Então, esses dois números, eles estão sendo multiplicados, eu posso escolher um dos dois e passar para o outro lado dividindo. Por exemplo, eu escolhi o 3, eu peguei o 3, que estava multiplicando, ele foi para o outro lado como? Dividindo. Agora, vê se vocês concordam comigo. 18 dividido por 3 é igual a quanto? Igual a 6. Assim também vale. Ou eu posso resolver de outro jeito. Veja bem, nessa primeira aqui, ó, eu passei o 3 dividindo. Mas se eu quiser passar o 6, deixar o 3 quietinho lá e passar o 6, eu também posso. Eu posso escrever também da seguinte maneira, ó, 3 é igual a 18 dividido por 6. Então, nessa daqui, eu passei o número 3, certo? E nessa outra, eu passei quem? O número 6. Pegando essa mesma linha de raciocínio e aplicando aqui, ó, nessa equação. Então, veja bem, eu tenho 3x é igual a 15. Então, o meu 3, certo? Eu não preciso colocar esse pontinho aí, certo? Então, toda vez que eu tiver um número 3 junto com a incógnita, fica subentendido que esses dois números estão sendo multiplicados, certo? Eles estão sendo multiplicados. Então, eu posso conservar aqui o meu x e passar quem dividido? Passar o 3 dividido. Então, vai ficar assim, ó, 15 dividido por 3. 15 dividido por 3 é igual a quanto? Igual a 5. Então, eu posso achar a resposta de dois modos diferentes. Que, igual, por exemplo, vocês me falaram que a resposta era 5, porque vocês sabem muito bem que 3 vezes 5 é igual a 15. Mas muitas das vezes não vai ser tão fácil bater o olho e falar a resposta de cabeça. Quando isso não for possível, nós vamos ter que fazer algumas operações semelhantes a essa. Então, eu conservei o meu x e passei o 3 dividindo. Então, ficou 15 dividido para 3, que é igual a 5. Então, o 5, certo? Eu chamo ele de raiz, certo? Eu chamo ele de raiz, ou então solução, beleza? Eu chamo ele de raiz, ou então solução. Vocês conseguiram entender essa parte? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat e ver se alguém tem alguma dúvida. Tudo certo, galerinha? Deu para entender essa primeira parte aí, dessa primeira resolução? Sim? Responda para mim com um sim aqui, ó. O Guilherme Arthur chegou agora. Não tem problema não, Guilherme. Você vai conseguir. Deu para entender, né? Fácil, né? Tranquilo. Agora, olha só, essa outra questão. E essa parte que botou o x é igual a 5. O que tem? Mas ele é só para falar que é a raiz da solução? Isso, mas o certo seria você colocar assim, ó, porque ele pergunta no enunciado, ó, qual é o número natural que podemos colocar no lugar da letra X? E aí eu tenho que colocar o resultado sempre dessa forma, fazer esse passo. Então, esse daqui, Por ó, exemplo, o primeiro passo e esse o segundo. Põe 3x, que é igual a 15, e depois eu coloco o resultado embaixo, que é x é igual a 5. Isso daqui é obrigatório, né? Isso daqui é obrigatório. Essa parte aqui que eu escrevi, você tem que escrever dessa forma. X é igual a 5. Você tem que falar que o x é igual a 5. Então, essa parte que eu escrevi, raiz, ou, né, ou solução, você pode chamar dos dois nomes, certo? Você tem que colocar x igual a 5. Tranquilo? Agora, olha só. Qual é o número inteiro que podemos colocar no lugar da letra Y para tornar verdadeira a sentença dada pela igualdade y mais 1 é igual a menos 5? 4. Olha só, mais 4 Não. mais 1 Ah, tá. Tem que dar menos 5. é menos 5. Qual seria esse número aí que eu colocaria? Menos 4? Menos 4? Então, veja bem. Menos 4, deixa eu ver, ó. Mais menos 4 com mais 1, isso dá quanto? Ó, eu devo R$ 4 e tenho R$ 1 para pagar. Tá menos 3. Ficar devendo
R$ 3. Menos E aí? 6, menos 6. Menos 6, vamos ver, ó. Menos 6 mais 1, eu devo R$ 6 e tem 1 para pagar. Vou ficar com quanto? Menos 5. Então, no caso, seria, né, y, certo, igual a menos 6. Seria aí uma das a resposta, né? A resposta seria y igual a menos 6. Então, o meu y igual a menos 6, ele seria quem? A solução, certo? O conjunto solução, ou então, certo? A raiz, eu posso chamar. Mas, professor, tem alguma outra forma de resolver sem a gente ficar na tentativa e no erro? Tem uma outra forma. Lembra lá da parte das expressões numéricas lá, que eu dizia o seguinte, ó, vou copiar de novo essa equação, y mais 1 é igual a menos 5. É igual a menos 5. Veja bem, sempre eu vou resolver da seguinte maneira. Olha só, se um número ele está somando, eu posso passar ele para o outro lado como? Subtraindo. Então, olha só, se aqui é mais 1, certo? Eu posso jogar ele para o outro lado, como ele está somando, eu vou jogar ele para o outro lado, subtraindo. Certo? Então, vai ficar assim, ó, y é igual a menos 5, certo? Agora o 1, vou jogar o 1 para o outro lado. Ele não está somando, ele passa para o outro lado como? Subtraindo. Então, o meu y, ele vai ser menos 5 com menos 1. Eu devo R$ 5 para uma pessoa e R$ 1 para outra pessoa. A soma das minhas dívidas dá quanto? Dá igual a menos 6. Certo? Mas o outro modo é mais simplificado, né? Oi? O outro modo é mais simplificado. Mas é porque o outro modo são diferentes, né? Aqui eu tenho 3x é igual a 15, né? Então eu tenho uma multiplicação aqui. Quando eu tenho uma multiplicação, eu passo ela dividindo. Nesse Eu tô falando desse aí que a gente fez mesmo na 3. Eu prefiro o jeito que a gente fez, o primeiro jeito que a gente fez de tentando. na tentativa, né? Aí mais na frente eu vou colocar uns exercícios e aí a gente vai ver que nem todos dá para fazer na tentativa. Nem todos dá para fazer na tentativa. Alguns nós vamos ter que fazer dessa forma. E essa daqui é a forma que eu quero que vocês coloquem. Professor, mas, por exemplo, nesse modo que você botou, o negócio, o mais 1 tava adicionando, mas No caso, ele está adicionando, né? Se ele está adicionando, eu jogo ele para o outro lado como? Subtraindo. não, mas por exemplo, se ele estiver subtraindo. Se ele estiver subtraindo, eu passo ele somando. Se ele estiver somando, eu passo subtraindo. Se ele estiver subtraindo, eu passo ele para o outro lado somando. Beleza? Entendi. Agora, galera, isso daqui é a solução de uma equação aí desse modo. Agora, esses exercícios aqui, ó, certo? Ele fala, ó, escreva a raiz ou solução das seguintes equações. Bem fácil. Por exemplo, a letra A. A letra A é, ó, x menos 7 é igual a 0. E aqui ele fala, ó, que a resposta, né, o conjunto solução, ele é igual a um número natural. Qual o número que eu vou colocar aqui, ó, no lugar do x, certo? Que vou subtrair 7, que vai dar igual, no caso aí, a 0. Qual o número que eu tenho que colocar no lugar do x? Que Mais 7? 7. Então, olha só, x tem que ser igual a 7. Por quê? Porque 7 menos 7 é igual a 0. Essa daí é uma das minhas respostas. Então, a minha resposta é o quê? X igual a 7. Na letra B, a letra B ele fala que é x mais 9, e isso daí é igual a 0. Qual o número que eu tenho que colocar no lugar do Menos 9. menos 9? Então, o meu x ele tem que ser igual a menos 9. Por quê? Porque menos 9 mais 9 é igual a 0. Essa daí, no caso, é a letra B. E a letra C? A letra C, ele diz o seguinte, ó. A letra C, ele fala x menos 3 oitavos para dar igual a 0. O meu x, ele tem que ser igual a quanto? Me respondam aí, por gentileza. Mas aí, como é que faz, professor, assim? Com Então, e agora? fração. É uma fração,
tem que ser uma fração. Qual o número que eu vou colocar no lugar do x, que vou subtrair com menos 3 oitavos, 3 que vai oitavos? ser 3 oitavos positivo. Porque, olha só, Exato. então, meu x vai ser igual a mais, né, 3 oitavos. Por quê? Porque, olha só, 3 oitavos menos 3 oitavos vai ser igual a quanto? Igual a zero. Então, isso daqui vai ser Tá. igual a zero. Beleza? Conseguiu entender essa daí? Sim. Então, Professor, o que significa esses números aqui do lado? Tipo, que tem zero, aqui, tem vírgula U igual a. isso. Igual a V. Olha só, ele já me dá essa informação. Ele fala que o U é o conjunto universo. O que que é o conjunto universo? Esse Uzinho aqui que ele coloca é o conjunto universo. Ele fala que o conjunto universo é a solução. E a solução é igual ao número natural. Vamos avaliar essa letra A? Então ele fala ó, que o x igual a 7 é o conjunto solução, conjunto universo. E ele fala que o conjunto universo é igual a um número natural. Então, o 7 é igual ao número natural? É. Por quê? Quem são os números naturais? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o 7 é um número natural. Já na letra B, ele fala que a resposta, que a solução é um número inteiro. É um número inteiro. Vamos ver? Por exemplo, o x foi igual a menos 9. O menos 9 é um número inteiro? É, porque o número inteiro, eles são números positivos e números negativos. Então, é um número inteiro. Na letra C, ele fala que o conjunto universo é um número racional. O que é um número racional? É um número que pode ser escrito em forma de fração. Então, a resposta eu falei aqui da letra C, que era mais 3 oitavos. 3 oitavos é uma fração? É. Então, ele é um número racional. Já nessa outra aqui, ó, que eu vou pegar a borracha aqui agora para a gente ganhar mais espaço, vou apagar tudo aqui. Ô, professor, mas tem que colocar essas letrinhas? Qual? Essas aqui? É, tipo, no resultado? Não, não precisa. Apenas Ah, desse tá. jeito aqui, ó, já é suficiente. Desse jeito aqui já é suficiente. Na letra D, pessoal, ele diz o seguinte, ó, na letra D. Na letra D, ele fala o seguinte, ó, que x mais 1 é igual a zero. E aí ele fala ó, que a solução está dentro do conjunto dos números naturais. Qual número, certo? Qual é o número que eu vou colocar, certo, no lugar, certo, no lugar do x, certo, que vou somar com 1, que vai dar igual a zero? Qual o número que eu tenho que colocar aqui dentro? Vai ser o menos 1. Menos 0,9? Menos 0,9? Não, ó, se eu colocar Menos um. menos 1, tem que Ai, ser menos menos 1. mais 1 é igual a zero. Ó. Menos 1 mais 1 é igual a zero. Mas, pessoal, olha só, o meu x tem que ser igual, no caso, a menos 1. Não é isso? Agora eu pergunto para vocês aqui, ó. Mas só que ele fala que o conjunto universo tem que ser igual a um número natural. E aí eu pergunto, x menos 1 é um número natural? Não, não é um número natural. Então, ó, isso daqui está o quê? Equivocado. Então, como ele quer que a resposta seja um número natural, eu vou dizer que isso daqui não tem solução dentro do conjunto dos números naturais. Por quê? Porque isso daqui, pessoal, é um número inteiro, é um número negativo. E os números naturais são o quê? 0, 1, 2, 3, 4, e assim vai até o infinito. Então, essa daqui, ó, não tem solução, né, dentro do conjunto dos números naturais. Aqui ele fala, ó, na letra E, ele diz o seguinte, ó, que x menos 10 tem que ser igual a 3 e o resultado tem que ser um número racional, um número que pode ser escrito em forma de fração. Então, qual o número que eu tenho que colocar aqui no lugar do x? Alguém sabe me dizer? Que eu vou subtrair com 10, vai ser um número que eu vou subtrair com 10, que tem que dar 3 positivo. Como é? Mais 8. Oh, Mais mais 8 8? não. Não, pera, não. 8 não vai. Pode ser 7 sobre Mais 3, sobre 13. 10? 7 13 sobre 10? positivo. Quanto?
13 positivo. Sim, é o 13 positivo. Porque veja bem, ó, 13 menos 10 vai Eu dar igual tava a quanto? pensando em um número, mas aí o Matheus foi mais rápido. Pois é. Então, meu x tem que ser igual a quanto? Igual Eu a falei 13. 3 vezes até o professor entender. É, né? Eu Porque pensei que era falhou. em forma de fração. Hum. E aí que entra, ó, porque ele diz, ó, que o número, certo? Que o número, ele tem que estar em forma de fração, não é? O número tem que estar em forma de fração. O 13, ele é um número que pode ser escrito em forma de fração? Ele não precisa estar escrito em forma de fração, ele pode ser escrito em forma de fração. Eu posso escrever o 13 em forma de fração? 13/10. 13 sobre 10? Não, se eu escrever 13 sobre 10, isso é a mesma coisa que 1,3, então não pode. Mas eu posso pensar na coisa mais simples. Uai, se eu escrever assim, ó, 13 dividido por 1, isso daqui não é uma fração? Oh, É, meu Deus. por que não? Né? Por que não? Se eu escrever aqui, ó, 26 dividido por 2 é quanto? 13. Então, 13 é um número racional. Por quê? Porque o número racional é todo o número que eu consigo escrever em forma de fração. Eu consegui escrever o 13 em forma de fração, então o 13 é um número racional. Está correto aí, x igual a 3. Beleza? Avançando mais um pouco, agora nós temos aí, ó. Ele diz o seguinte, ó, 5, né? Ele pede para fazer essas verificações, certo? E a gente responde aí com sim ou com não. Certo? Ele fala, ó, 5 é raiz da equação 4x menos 7, que é igual a x mais 8. Professor, agora tu complicou. Agora eu compliquei, né? Então eu vou pegar a letra A e vou escrever aqui, ó. A equação é 4x menos 7 é igual a x mais 8. E aí ele está falando que o meu x é igual a 5. E aí eu vou verificar se isso é verdade ou mentira. Então, no lugar do x, quem que eu vou colocar? O 5, tá bom? Então, no lugar do x, eu vou colocar o 5. Então, vai ficar assim, ó. 4 que multiplica quem? X. Mas o x vale quanto? 5. E aí eu deixo bonitinho aí, ó. Menos quem? Menos 7. Isso é igual. Agora, olha só. O x vale quanto? Vale 5. Então, eu vou colocar 5 mais quem? Mais 8. Agora, olha só. 4 vezes 5 é igual a 20. Então, fica 20 menos 7 é igual. 5 mais 8 é igual a quanto? Igual a 13. 20 menos 7. 20 menos 7 é igual a quanto? A 13. 13 é igual a 13? Sim, 13 é igual a 13. Então eu posso dizer que o meu, Tá. eu posso dizer que o meu 5 é raiz da minha equação. Então eu vou escrever aqui, ó. Sim, né? Sim, não, eu vou escrever verdadeira, certo? Vou escrever verdadeira aí, ó. Igual a 13 aqui, ó. Então essa afirmação tá o quê? Verdadeira, certo? Tá verdadeira. Vamos resolver a B para ver se a gente entendeu mesmo, ó. A B ele diz o seguinte, ó. Na letra B ele fala, ó, 10 é raiz da equação 7x mais 30 igual a 10. Então, eu vou escrever, ó, 7x mais 30 é igual a 10x. Só que ele fala que meu x é igual a quanto? A 10. Então, eu vou fazer, ó, 7 que multiplica quem? X. O x vale quanto? Vale 10. Vezes 10. Mais quem? Mais 30. Isso é igual a 10 vezes quem? 10 vezes x. Mas o x vale quanto? Vale 10. Agora eu vou resolver isso. Veja bem, ó. 7 vezes 10, pessoal, é igual a quanto? A 70. Mais 30, isso é igual. 10 vezes 10 é igual a 100. 70 mais 30 é igual a 100. 100 é igual a 100? Sim, né? Então eu vou dizer que essa daqui também está o quê? Também está correta. Ela também é verdadeira, tranquilo? Porque eu vi que o número era igual a outro número. Tranquilo? Vou pegar minha borracha e apagar esse lado aqui, ó, porque eu estou sem espaço. Então, vou apagar aqui e resolver agora a letra C. Vocês estão conseguindo acompanhar? Tá dando para entender? Tá dando para entender tranquilamente aí, galerinha? Sim. Sim? Beleza, ainda bem, então. Então, vamos resolver agora a letra C.
A letra C, ele diz o seguinte, ó. Menos 6 é raiz da equação 3x menos 1 igual a 11 mais 2x. Então, eu vou escrever ela, ó. 3 vezes x menos 1 é igual a 11 mais, esse mais ficou muito feio, mais 2 vezes x. Então, no lugar do x, eu vou colocar quem? Menos 6. Então, vai ficar assim, ó. 3 que multiplica menos 6, e aí eu vou colocar entre parênteses, por causa do sinal de negativo aqui, certo? Então, ó, 3 vezes x, o x vale menos 6. Então, 3 vezes menos 6. Menos 1 é igual a 11 mais 2 vezes quem? X. O x vale quanto? Menos 6, certo? Agora eu vou resolver, ó. 3 vezes menos 6. Positivo com negativo dá negativo. 3 vezes 6 é igual a 18. 18 menos 1, isso vai ser igual a 11, certo? Agora, ó, 2 vezes menos 6. 2 vezes menos 6. Positivo com negativo dá negativo. 2 vezes 6 igual a 12. Vou resolver agora, ó. Eu devo R$18 para uma pessoa e devo R$1 para outra. Eu fico devendo quanto? 19. Agora, olha só. 11 menos 12, isso dá igual a quanto? A menos. Menos Isso daqui tá certo? 19 menos 19 é igual a menos 1? Não, né? 19 menos 19 é menos 19 e 1 menos 1 é igual a menos 1. Então, a minha letra C, ela tá o quê? Falsa. A minha letra C, ela é falsa. Tranquilo? Certo? Agora vamos aí, ó, para a letra D. A letra D, eu vou apagar a letra B aqui agora. Certo? Vou apagar a letra B. Certo? Vou apagar a letra B. E aqui nós temos o seguinte, ó, a letra D. A letra D, ele diz, ó, menos 2 é raiz da equação y elevado ao quadrado menos 8 igual a 2x. Então, ó, na letra D, ele diz o seguinte, ó, deixa eu pegar uma outra cor aqui para não ficar tudo azul. Então, ele escreve, ó, y elevado ao quadrado menos 8 é igual a 2y. E aí ele está me dizendo que meu y é igual a menos 2. Certo? Vamos verificar. Então, no lugar do y, eu vou colocar quem? Menos 2. Menos 2, ó, entre parênteses, certo? Menos 2 entre parênteses, porque eu estou elevando todo o número 2, tanto o sinal quanto o número 2. Menos 8 é igual a 2 vezes quem? Vezes menos 2, certo? Agora, olha só, menos 2 elevado ao quadrado, ó. Menos 2 elevado ao quadrado é a mesma coisa que menos 2 que multiplica menos 2. Professor, Menos... entendi Eu? essa parte do y elevado a 2, que dá menos 2 elevado a 2. Oi? Eu não entendi essa parte do menos 2 elevado a 2. Ah, vamos lá. Ele fala que meu y é igual a menos 2, certo? Ele fala, ó, menos 2 é raiz, ele é raiz, então a incógnita vale realmente menos 2? Aí, o que eu vou fazer? No lugar do y, eu vou substituir. Mas só que ele não diz aqui, ó, que é y elevado ao quadrado, ele fala que é y elevado ao quadrado. Mas quem é o meu y? Não é menos 2? Então, eu vim aqui e coloquei, ó, menos, no caso aí, ó, menos 2 elevado ao quadrado. Por que eu coloquei menos 2 entre parênteses elevado ao quadrado? Porque ele me diz que meu y é igual a menos 2. Então, eu peguei o menos 2, certo? E elevei ao quadrado. Menos 2 elevado ao quadrado é a mesma coisa que menos 2 vezes menos 2. Menos com menos dá positivo, 2 vezes 2 é igual a 4. Então, no lugar de menos 2 elevado ao quadrado, eu vou colocar 4 positivo. Menos 8, que é igual a 2 positivo, que multiplica 2 negativo. Positivo com negativo dá o quê? Negativo. 2 vezes 2 dá igual a 4. Beleza? Agora, olha só. 4 positivo menos 8, eu tenho R$4 no meu bolso, só que eu devo R$8 para uma pessoa, eu pagando essa dívida, eu fico com o quê? Devendo R$4 ainda. 4 é igual a menos 4? 4 negativo é igual a 4 negativo? Sim. Então, eu vou dizer que essa questão, ela também é
verdadeira, belezinha? Galera, Não, um minuto aqui. Quando ah, você é, tá com -2, mas ele, quando você fala, é vezes, né? -2 vezes elevado ao 2 ali em cima? isso, é vezes aqui, ó. Aqui eu multiplico, né? Então, aqui eu faço essa multiplicação para dar esse resultado. Ah, então, por exemplo, ficaria -2 vezes -2. Isso, ficaria aqui, ó, Ah, tá, agora entendi. certo? Deixa eu apagar essa parte aqui, ó, do y aqui, ó. Aí acaba aí, fica desse jeito. Aí eu fiz -2 elevado ao quadrado é igual a 4, repeti o -8 e resolvi aqui do outro lado, ó, 2 positivo com 2 negativo vai dar, no caso, -4. 2 vezes 2 é igual a 4, mais com menos, igual a menos. 4 menos 8 é igual a -4, e aqui fica -4 é igual a -4. Então, essa resposta aí, ela é verdadeira, beleza? Verdadeira. Galerinha, a gente vai ficando por aqui, certo? Muitíssimo obrigado aí. Deixa eu parar aqui essa gravação, porque agora eu vou fazer a chamada.